Bem-vindo, irmão, irmã, a este programa O Jardim da Igreja. Sou o Padre Jorge Guarda, vigário-geral da Diocese de Leiria Fátima e também diretor do Jornal Diocesano. É com alegria que estou consigo e lhe agradeço a possibilidade que nos dá de entrarem em sua casa. Com este programa, O Jardim da Igreja, levamos até si o conhecimento em cada semana dos muitos carismas que existem na Igreja e que dão origem a congregações religiosas, a movimentos, a associações de fiéis e a outro tipo de obras que enchem de vitalidade, de dinamismo a Igreja e que tornam mais atual e mais frutuosa a sua missão neste mundo. Nesta semana vamos levar até si o conhecimento do renovamento carismático católico, um movimento no sentido muito amplo, no sentido de qualquer coisa que se mexe, que se desenvolveu na segunda metade do século XX, conforme iremos ouvir depois contar. E para nos falarem desta realidade da Igreja do nosso tempo, temos connosco um convidado, é o José Luís Oliveira. Bem-vindo, José Luís, obrigado pela disponibilidade para estares connosco neste programa. Muito obrigado, Sr. Padre Jorge Guarda. Também uma saudação muito especial a todo o auditório da comunidade Canção Nova, uma graça e uma bênção muito especial que eu peço ao Senhor para todos e cada um, e obrigado à Canção Nova e ao Padre Jorge Guarda por esta oportunidade que nos dá também para falarmos um pouco do que é isto, o renovamento carismático católico. Muito bem. Então, antes de mais, eu pedia-te para te apresentares. Quem és, de onde vens, qual é a tua responsabilidade no renovamento carismático? Eu sou o José Luís Oliveira, sou da Diocese do Porto, sou coordenador da equipa de serviço diocesano do Porto e, neste momento, o coordenador nacional, coordenador da equipa de serviço nacional do renovamento carismático católico. Muito bem, é o essencial. Depois queremos saber um pouco mais da tua história no renovamento. E antes de avançarmos propriamente com a entrevista, para conhecermos mais em profundidade o renovamento carismático, vamos prestar atenção a um documentário que a equipa da Canção Nova preparou para nós e preparou sobretudo para si aí em casa. O renovamento carismático católico não tem fundador como os outros movimentos, pois foi o Espírito Santo quem o fez nascer na e da Igreja. O renovamento carismático cresceu e desenvolveu-se e chegou aos 5 continentes graças à ação discreta, mas poderosa do Espírito Santo. Em 48 anos, mais de 150 milhões de pessoas, leigos, sacerdotes, religiosas e bispos, foram tocadas e renovadas por esta graça de Pentecostes. O nome renovamento carismático expressa o que se vive e experimenta. Renovamento não é nada de novo, é um renovo, um retorno à experiência fundamental e transformadora de Pentecostes. É um regresso às origens, ao ardor do primeiro amor, às primeiras comunidades, às águas refrescantes e purificadoras do Espírito Santo, para renovar a Igreja, a sociedade, todos e cada um de nós. Carismático porque a experiência de um novo Pentecostes faz-se a partir da efusão do Espírito Santo, na manifestação forte e poderosa do Espírito Santo, através do exercício dos carismas a que cada um é chamado. Como diz São Paulo, a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum, para que transbordeis de esperança pela força do Espírito Santo. O Papa Paulo VI afirmou que renovamento carismático é uma oportunidade para a Igreja e para o mundo. O teólogo Yves Congar dizia que o renovamento carismático não é uma moda, trata-se de uma força espiritual que muda vidas. No renovamento carismático, fazemos a descoberta e a redescoberta dos sacramentos, levando as pessoas a participarem da beleza da vida sacramental e litúrgica. O renovamento carismático permite viver o poder da Palavra de Deus nas nossas vidas, que cura, liberta, transforma, renova. E ainda nos leva a aprofundar a vida de oração pessoal e comunitária nos grupos de oração. O renovamento carismático estimula e desenvolve a vivência da compaixão através do acolhimento, partilha, imposição de mãos, oração de cura e libertação. Sua Santidade o Papa João Paulo II dizia que o vigor e os frutos do renovamento carismático dão testemunho da presença poderosa do Espírito Santo na Igreja.
Estar no renovamento carismático dá dignidade à nossa vida, dá sentido e razão de ser à nossa existência. Como dizia Paulo VI, a Igreja, a sociedade precisa do eterno Pentecostes, precisa fogo no coração, palavra na boca, de profecia no olhar, a começar por ti, hoje. Então, José Luís, retomamos então a nossa conversa. No documentário já pudemos conhecer um pouco das características do renovamento carismático, mas agora queríamos desenvolver um pouco melhor alguns dos dados essenciais desta história bela que com que o Espírito Santo surpreendeu a Igreja durante o século XX e continua a surpreender. E a primeira pergunta é esta: como é que surgiu o renovamento carismático católico? Quais foram os factos que lhe deram origem? Pois, de facto, os desígnios de Deus são insondáveis para nós, mas Ele, no seu infinito amor, sonha e prepara as coisas de uma maneira fantástica. Desde os finais do século XIX, que com o Papa Leão XIII, que tentou sensibilizar a Igreja para esta presença, para esta força, para esta ação do Espírito Santo. Nessa mesma altura há uma mulher extraordinária, a irmã Helena Guerra, que é fundadora das Irmãs Oblatas do Espírito Santo, que promove também uma devoção ao Espírito Santo. E a 31 de dezembro de 1900, o Papa Leão XIII convida os católicos de Roma para uma vigília de oração e, à meia-noite, na Basílica de São Pedro, ele entoou o hino Veni Creator Spiritus. E, de facto, o século XX começa sendo posto à ação do Espírito Santo, sob a proteção do Espírito Santo. O Papa João XXIII pode ser considerado o Papa que vai preparar o renovamento na Igreja Católica. A primeira pessoa que ele beatificou é esta irmã Helena Guerra, que chamou o apóstolo do Espírito Santo. O Vaticano II foi um tempo de graça, porque o Espírito Santo voltou a ocupar o primeiro lugar na Igreja e, de facto, os textos conciliares falam sensivelmente 258 vezes do Espírito Santo. E de maneira que nós sabemos o que aconteceu no primeiro Pentecostes. O fogo, as línguas, o louvor, os medos vencidos, as vidas transformadas. E, de facto, o que é que esperávamos que acontecesse quando João 23 pede um novo Pentecostes para a Igreja? Que ficasse tudo na mesma, que o Espírito Santo deixasse tudo como estava. De facto, quando terminou o concílio, começou o renovamento carismático. E no fim de semana de 17 a 19 de fevereiro, portanto, 1967, alguns alunos e professores da Universidade do Espírito Santo, da Duquesne, em Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos, fizeram um retiro e nele imploraram a efusão do Espírito Santo. E, de facto, foi para eles uma atualização do primeiro Pentecostes. A presença do Espírito Santo, com toda a sua força, com todo o seu poder, foi um bem não só para as suas vidas espirituais, mas também para a sua ação apostólica. E é aqui que tudo começa. Então, e depois como é que se desenvolveram? Que tipo de experiência viveram, de facto, essas pessoas, esses jovens, com aqueles que os orientaram, e como é que isso se tornou, digamos, num autêntico movimento, um sopro. De vida nova que encheu de entusiasmo, que operou, de alguma forma, também algumas maravilhas, como que à semelhança, de alguma forma, daquilo que tinha acontecido no Pentecostes primitivo. O renovamento não tem fundador, como outros movimentos, não é? Foi o Espírito Santo que o fez nascer na e da Igreja, de uma maneira espontânea. E, de facto, o renovamento cresceu e desenvolveu-se graças a uma ação discreta, mas soberana do Espírito Santo. Propagou-se como um fogo na palha, não é? E chegou aos 5 continentes, através de grupos de oração, através de novas comunidades carismáticas, e, de facto, foi uma graça e uma bênção para a Igreja a partir deste retiro. De facto, nestes 48 anos, estamos a fazer 48 anos, estimamos que mais de 150 milhões de pessoas
leigos, sacerdotes, religiosos, bispos, foram tocados e renovados por esta ação poderosa, por esta graça de Pentecostes. Qual é a experiência que fazem aqueles que atuam num grupo? Dá a impressão que o renovamento carismático é assim como que uma espécie de línguas de fogo que o Espírito Santo vai suscitando aqui, acolá, acolá e acolá, de tal maneira que se torna quase um incêndio que vai abrangendo a Igreja toda. Que experiência é que fazem nos grupos de oração e que toca tão profundamente as pessoas? Em termos dos grupos de oração, não importa muito como é que as pessoas chegam, com as suas dores, com os seus sofrimentos, com a sua história. Grupos de oração e assembleias. E assembleias. Com a sua história, o que importa é como é que elas saem depois desses grupos, desses momentos. É um momento de graça, de transformação, de renovação, em que Jesus Cristo é o centro e que a partir daí, através da ação do Espírito Santo, as pessoas são tocadas e renovadas nas suas vidas, não é? No seu interior. Nasce o louvor, um louvor espontâneo, porque há um contágio muito grande. Esta alegria é contagiante, o que leva muitas vezes as pessoas depois a querer que outros passem por esta experiência, vivam esta experiência que as transformou, que as renovou, que as tirou muitas vezes do luto e da tristeza para poderem viver a vida em abundância, a vida na alegria que Deus quer. E os grupos são muito contagiantes por isso, porque há muito louvor, há muitos cânticos, muita ação de graças. Claro que depois temos coisas muito específicas, a oração de cura, a oração de libertação, que também é uma manifestação da compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo, e isto, de facto, toca as pessoas. Sim. No renovamento, para além do Pentecostes, há também uma outra palavra que é chave para a compreensão de todo este fenómeno, chamemos-lhe assim, ou este acontecimento na vida da Igreja, e que, de alguma forma, pode também concretizar aquilo que normalmente se pode definir como um carisma, isto é, uma palavra de Deus, ou várias palavras de Deus, que é vivida de uma forma intensa ou de forma original por uma pessoa ou grupo de pessoas. Existe essa palavra também, além da referência ao Pentecostes, para o renovamento carismático? Para nós há palavras-chave, efusão do Espírito, não é? Que as pessoas fazem esta experiência, elas próprias, a experiência de um Pentecostes pessoal, de uma abertura aos carismas. Claro que o carisma, para nós, é algo de essencial, porque é a manifestação do poder do Espírito Santo em cada um de nós. Colocar os carismas que Deus nos dá, e dá carismas a todos, o carisma da profecia, da cura, da sabedoria, da fortaleza, das línguas, que às vezes também as pessoas não entendem, mas é uma língua, os gemidos inefáveis que São Paulo fala, esta linguagem que humanamente não se entende, mas que Deus entende, esta é quase como uma criança a palrar com a mãe, que cria um ambiente de grande intimidade, um ambiente de conforto, de consolo, e de facto o carisma e a efusão para grupo de oração, porque é a célula também, são de facto as palavras-chave para o nosso movimento. Sim, e a palavra bíblica que vocês se identificam bastante, da Carta aos Coríntios, qual é a que melhor exprime talvez esta realidade nova ou renovada da ação do Espírito? Pois, a primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a cada um é dada a graça, a manifestação do Espírito para o bem comum. A cada um é dada. E de facto, porquê? Porque é uma dádiva de Deus, não é porque merecemos, não é pelos nossos méritos, é uma dádiva de Deus, esta manifestação, estes carismas, não para nosso proveito, não para nosso benefício, mas para estar ao serviço dos outros, para o bem comum. E, de facto, aí, depois São Paulo também na Carta aos Romanos fala nisso, né? Transbordamos de alegria porque temos esta força do Espírito, esta esperança, transbordamos de esperança na força do Espírito Santo, porque já não, quase como São Paulo, depois já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque estou a usar os carismas que Deus me dá para o bem dos outros, para o bem comum.
E nesse aspecto, talvez que o renovamento carismático tenha vindo trazer uma certa vitalidade a esta palavra, de que é concedido o Espírito a cada um. Talvez se pensa que o Espírito e os carismas têm que ver apenas com os grandes carismas, os fenómenos, digamos, extraordinários, que dá origem depois a congregações religiosas, a novos movimentos, etc. Mas o renovamento veio pôr em evidência de que não existem apenas estes grandes carismas, estes carismas extraordinários, chamemos-lhe assim, aliás, como o próprio Concílio Vaticano II refere, mas há também os carismas mais simples que são dados a cada um dos fiéis. E o renovamento põe muito em evidência isso. Claro. Que tipo de carismas é que vocês encontram, digamos assim, manifestos de facto nos grupos de oração carismática? O carisma das línguas, da interpretação também das línguas, o carisma de profecia, depois os carismas da palavra, do ensino, da sabedoria, da cura também, de milagres. De qualquer forma, há outros que valorizamos muito, a questão do acolhimento também, a questão do serviço. Há carismas muito discretos, muito anónimos, mas que sem eles as coisas não aconteciam. Eu digo muitas vezes, em termos de Assembleia, nós estamos muito focados no pregador, estamos muito focados na animação, na oração de cura e de libertação, mas sem o serviço, não é, de ornamentação, de limpeza, quem vai arrumar as cadeiras, quem vai limpar as casas de banho. São pessoas que têm uma disponibilidade e que fazem isso com uma alegria e com entusiasmo, que é uma dádiva de Deus também, estes carismas, e que não são os tais extraordinários, mas que concorrem todos para o bem comum, para a harmonia. Não é? Para a harmonia. E, portanto, percebem, nesse clima de invocação do Espírito, num grupo ou numa Assembleia, as pessoas percebem melhor que têm determinados dons que podem se porem ao serviço dos outros dentro desse tipo dentro desses exemplos que deste. Claro. É isto, não é? Pois. Há sempre aquela dificuldade, porque somos, em Portugal, assim um bocadinho tristonhos e achamos sempre que somos miseráveis e pecadores. Esquecemos que somos pecadores, mas salvos, não é? E, de facto, temos que levar as pessoas a esta descoberta do seu carisma, dos seus carismas, para que as pessoas também se sintam úteis, se sintam instrumentos do Espírito Santo para o bem da Igreja, para o bem da sociedade. E, portanto, o renovamento ajuda também cada um a descobrir novas possibilidades, novas capacidades, não apenas, digamos assim, humanas, no sentido de talentos humanos, mas de dons do Espírito que se manifestam, digamos assim, numa qualidade, às vezes com uma certa originalidade, com um certo toque de originalidade em determinadas pessoas. Esta é uma das tarefas também dos animadores, do núcleo animador, é reconhecer os carismas dos membros dos grupos. Para que não seja o próprio a reconhecer, que seja alguém com autoridade que reconheça e terá que dizer à pessoa, olha, tu tens este carisma, tens aquele outro. E aí a pessoa sente-se mais confortável, sente-se mais animada, mais estimulada para poder manifestar e exercer esse carisma. Sim. O renovamento carismático católico não é propriamente um movimento ou uma organização no sentido que parte de um fundador e que depois se organiza e se estende a todo o mundo, mas há, digamos assim, um mínimo de organização neste movimento da ação do Espírito nas pessoas, em grupos. Qual é essa estruturação simples, esse tipo de organização simples que ajuda efetivamente a levar por diante todo este sopro do Espírito? Pois o Espírito age onde quer e como quer. Há esta espontaneidade também do Espírito, mas não podemos deixar também que as pessoas, muitas vezes o livre-arbítrio das pessoas, tem que haver uma certa organização, porque o Espírito também é organizado. Nós temos estatutos aprovados pela Conferência Episcopal e que dá uma certa orientação, uma certa organização. Tudo começa na célula fundamental, que é os grupos de oração,
Daí depois vai desembocar nas equipas de serviço diocesano, no seu conselho diocesano. Daqui saem 2 membros para constituírem então a equipa nacional, e esta é uma estrutura, a equipa nacional, a Conferência Nacional depois também tem as comunidades reconhecidas, carismáticas reconhecidas a nível nacional, e de maneira que é uma estrutura mínima, mas que dá também alguma harmonia, porque podemos desembocar em situações não muito favoráveis, e por isso tem que haver. Portanto, esta estrutura contribui para uma certa coordenação, para uma certa ordenação. E reconhecimento também da própria Igreja. E reconhecimento da Igreja de que se trata de um grupo do renovamento carismático. Exatamente, que está dentro da Igreja. E para servir a Igreja. Sim. Como é que surgem os grupos? Sabendo bem, é um sopro do Espírito, mas depois o Espírito usa instrumentos humanos. Não havendo propriamente assim uma organização e um plano para formar grupos, como é que os grupos surgem? Pois... Não é como os cogumelos, chove e depois surge aqui, ali, acolá. Muitas vezes as pessoas são tocadas por esta graça, fazem caminhada num grupo e depois, com a efusão do Espírito Santo e segundo os critérios da eclesialidade, na sua paróquia, em comunhão com o pároco, porque os grupos têm que ter um local na paróquia. Já vai o tempo em que se reuniam em casas particulares, hoje é um espaço paroquial, tem que ser reconhecido pelo pároco e depois é pedido à equipa de serviço diocesano esse reconhecimento para poder estar dentro desta dinâmica que é o renovamento. Vai ser uma espécie de rede, não é? Uma rede. Uma rede, portanto, com o mínimo. Portanto, as pessoas têm que ter a experiência de 1 ano num grupo de oração, ter a efusão do Espírito Santo e preencher estes critérios da eclesialidade e ser aceite pelo pároco. Sim. Então, 2 ou 3 coisas que talvez seja útil esclarecerem para aqueles que nos acompanham. Primeiro, efusão do Espírito, falar em línguas e esta questão de curas, cura e libertação que às vezes dá aso a uma espécie de miraculismo. O que é que se passa realmente nos grupos ou nas assembleias do renovamento carismático? A questão da efusão é fazermos aquela experiência da atualização do Pentecostes, é levar que as pessoas tenham o seu Pentecostes pessoal, um momento muito forte, através da imposição de mãos, e que é pedido que deixa sobre aquele irmão o Espírito Santo com toda a sua força, com toda a sua plenitude, e pedimos ao mesmo tempo também que dê àquela pessoa os carismas para que ela possa colocá-los ao serviço do bem comum. A questão das línguas é o mais simples de todos os carismas. Claro que leva a muitas interpretações erradas, mas eu costumo ver isso. Tenho 2 filhas e quando elas eram pequeninas, quer dizer, quando vêm do ventre materno, vêm quase a saber esta linguagem dos anjos, este blá, 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 e que nós também interagimos com elas e parece que nos estamos a entender, parece que está tudo em harmonia, e ao longo do tempo vamos perdendo, é mais a linguagem humana e vamos perdendo esta linguagem de Deus, e que às vezes é uma linguagem também que nos liberta, uma linguagem muito purificadora, e ao mesmo tempo, com o cântico e com o rezar em línguas, se desperta muitos outros carismas e acontecem graças extraordinárias nestes gemidos inefáveis. A questão das curas e da libertação, eu vejo sempre isto como a compaixão, de nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram, e, portanto, através da imposição de mãos, nós entrarmos dentro do sofrimento de uma pessoa e pedir a Deus, porque nós nada fazemos, mas que pela vontade de Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, possa, de facto, realizar uma graça, um prodígio na vida daqueles nossos irmãos. E isso acontece. José Luís, estamos quase a chegar ao fim e queria lhe perguntar como é que, na tua história pessoal, como é que foste tocado, como é que foste envolvido, como é que conheceste naturalmente o renovamento carismático e de que forma ele passou a fazer parte da tua vida como Eu nasci no seio de uma família católica, mas a determinada altura também passei por aquela fase de contestação e de estar muito contra a Igreja.
e lembro-me que a determinada altura eu cheguei à Avenida da Boa Vista e fui empurrar, ia de autocarro e literalmente fui empurrado porta fora. E, portanto, tive que atravessar a rotunda da Boa Vista, saí uma paragem antes e tive que ir fazer a pé aquele bocado. E na rotunda da Boa Vista estava a decorrer um encontro ecuménico, uma comunidade de evangelização ecuménica, jovens com uma missão, e estavam a representar. E, de facto, eu fui para lá para contestar e para afirmar as minhas filosofias e as minhas coisas, e saí de lá completamente rendido e seduzido, porque depois convidaram-me à noite para ir novamente a um encontro e foi uma relutância muito grande durante aquelas horas, e quando dei por ela estava à porta desse salão paroquial e pela primeira vez eu senti que alguém me dava alguma coisa. Eu pensei que nada se dava, tudo tinha um preço. E ali foi parece que estavam, pelo menos a rapariga com quem eu falei, parece que estava a representar para mim. E aquilo foi algo de muito tocante. Depois fui, como tive experiências de outros países, da África e por aí fora, pensei que estava no meio de rituais negros, porque o rezar, o cantar, o bater palmas, as mãos levantadas, o passar a Bíblia e cada um ler a passagem que mais lhe tocava, o cântico em línguas, e eu disse, meu Deus, onde é que eu me vim meter? Estou perdido. Mas o que é um facto, a partir daí foi uma caminhada, e todos os dias Deus vai tocando a minha vida, é Ele que vai fazendo coisas extraordinárias, até chegar ao ponto que cheguei, ser coordenador, quem diria, não é? Uma pessoa que tanto lutou. Portanto, para mim é sempre muito tocante São Paulo, não é? Aquele que mais atacou a Igreja, depois longe da comparação, não é? Mas, de facto, foi assim, a minha história foi... Tu és um cristão leigo, por aquilo que já disseste, filhas, etc. Sim. O que é que fazes na vida? Eu sou professor e sou psicólogo também, e, portanto, a minha vida, quer profissional, quer social, tudo gira, mesmo o renovamento. Entra aí ou não? Pois, mesmo na questão, as pessoas às vezes ficam muito admiradas, mas como um psicólogo também, através do dom do conhecimento, vai percebendo muito a raiz de muitos problemas, de muitas dores e muitos sofrimentos, e não precisa de usar às vezes determinadas técnicas para chegar lá. Chegamos muito rápido pela graça de Deus e, portanto, de facto, para mim tem sido uma vivência extraordinária, e devo tudo também a Nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que eu sou. Obrigado. Estamos a chegar ao fim. Se alguém quiser contactar o Renovamento Carismático... Em muitas paróquias nós temos grupos de oração, em todas as dioceses temos uma equipa de serviço diocesano, e a nível nacional o meu e-mail é luisoliveira.rcc@gmail.com, e o meu número de telefone é 22-712-8759. Muito bem, assim, se alguém dos nossos ouvintes ou telespectadores quiserem enfim, conhecer melhor, para além das vias, dos contactos locais da sua própria diocese, na sua própria terra, muitas vezes existem grupos disseminados por quase todo o país ou por todo o país, se não, tem este contacto nacional. Obrigado, Zé Luís, e vamos invocar a bênção de Deus sobre todos nós e, sobretudo, sobre si, que está aí em sua casa. Obrigado por nos ter deixado entrar em sua casa. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e o Senhor esteja consigo hoje e sempre. Amém. Amém.